O Catecismo em minha vida. Meditação dos textos do Catecismo da Igreja Católica a partir da página do Vaticano. A paz do Senhor Jesus, a profissão da fé. Este é o 10º vídeo do parágrafo 3 do artigo 9. Creio na Santa Igreja Católica. Vinde Espírito Santo e enchei os corações dos vossos fiéis. Os caminhos da missão. O protagonista de toda a missão eclesial é o Espírito Santo. É ele que conduz a Igreja pelos caminhos da missão. E esta continua e prolonga no decorrer da história a missão do próprio Cristo, que foi enviado para anunciar a boa nova aos pobres. É, portanto, pelo mesmo caminho seguido por Cristo que, sob o impulso do Espírito Santo, a Igreja deve seguir, ou seja, pelo caminho da pobreza, da obediência, do serviço e da imolação de si mesma até a morte, morte da qual ele saiu vitorioso pela ressurreição. É assim que o sangue dos mártires se torna a semente de cristãos. Porém, no seu peregrinar, a Igreja também faz a experiência da distância que separa a mensagem de que é portadora da fraqueza humana daqueles a quem este Evangelho é confiado. Só avançando pelo caminho da penitência e da renovação e entrando pela porta estreita da cruz é que o povo de Deus pode expandir o reino de Cristo. Com efeito, assim como foi na pobreza e na perseguição que Cristo realizou a redenção, assim também a Igreja é chamada a seguir pelo mesmo caminho, para comunicar aos homens os frutos da salvação. Pela sua própria missão, a Igreja faz a caminhada de toda a humanidade e partilha a sorte terrena do mundo. Ela é como que o fermento e, por assim dizer, a alma da sociedade humana, chamada a ser renovada em Cristo e transformada em família de Deus. O esforço missionário exige, portanto, paciência. Começa pelo anúncio do Evangelho aos povos e grupos que ainda não acreditam em Cristo. Prossegue no estabelecimento de comunidades cristãs que sejam sinais da presença de Deus no mundo e na fundação de igrejas locais. Compromete-se num processo de inculturação para encarnar o Evangelho nas culturas dos povos. E também não deixará de conhecer alguns fracassos. Quanto aos homens, sociedades e povos, apenas gradualmente a Igreja os atinge e penetra, e assim os assume na plenitude católica. A missão da Igreja requer um esforço em ordem à unidade dos cristãos. De fato, as divisões entre cristãos impedem a Igreja de realizar a plenitude da catolicidade que lhe é própria, naqueles seus filhos que, sem dúvida, lhe pertencem pelo batismo, mas que se encontram separados da plenitude da comunhão com ela. Mais ainda,
para a própria Igreja, torna-se mais difícil exprimir, sob todos os seus aspectos, a plenitude da catolicidade na própria realidade da sua vida. A tarefa missionária implica um diálogo respeitoso com aqueles que ainda não aceitam o Evangelho. Os crentes podem tirar proveito para si mesmos deste diálogo, aprendendo a conhecer melhor tudo quanto de verdade e graça se encontra já entre os povos, como que por uma secreta presença de Deus. Se anunciam a boa nova aos que a ignoram, é para consolidar, completar e elevar a verdade e o bem que Deus espalhou entre os homens e os povos, e para os purificar do erro e do mal, para a glória de Deus, confusão do demônio e felicidade do homem. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você.